quando eu fui morar sozinha, eu tive esse erro. Olá, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui no canal. E estou com a mesma maquiagem, só troquei a blusa do outro vídeo, pra não ficar tão igual assim, que foi mostrando, né, o meu novo aqui MacBook. Então, né, relevem isso. Mas o assunto de hoje é sobre erros que eu cometi quando eu fui morar sozinha. Então, se você pensa em morar sozinha, tem que tomar muito cuidado e que no final vai dar tudo certo. Então, vamos ao vídeo. O primeiro erro, eu não vou falar assim que isso foi o vilão. Na verdade, o que foi o vilão foi o mau uso dele, que é o cartão de crédito. Então, muita gente tem esse erro, por mais que não more sozinha, moro até com os pais, acaba cometendo esse erro de usar o cartão de crédito de forma errada. Eu acho que o cartão de crédito, ele não é um vilão, se você saber usar, igual eu uso hoje em dia com consciência, então eu tenho ainda. É muito bom, assim, em várias situações, mas se você usa contando como se ele fosse uma extensão do seu dinheiro, é uma coisa muito ruim pra você. Então, quando eu fui morar sozinha, eu tive esse erro de gastar, assim, colocar tudo no cartão e colocando um monte de coisa no cartão. E as faturas que eu tinha eram absurdas de alta. Hoje em dia, as faturas que eu tenho são muito baixas porque eu tenho esse controle. Quando vem um pouquinho mais alta é porque eu precisei muito usar, mas eu não fico usando igual antes, que qualquer coisa eu passava no cartão de crédito, assim, Uber, iFood, coisas muito pequenas que no final ficava desse tamanho. Então, hoje em dia, eu só uso quando eu preciso muito, assim, quando eu preciso fazer alguma coisa que eu tenho que usar. Mas quando eu vou usar o meu cartão de crédito, eu sempre tento pagar uma parte no dinheiro, no Pix, seja o que for, pra a parcela não ficar tão alta. E eu não coloco parcelas muito longas, acima de 5 eu já acho muita coisa, de 4, 5, eu deixo no máximo até 3 parcelas, 2, porque aí já acaba rápido, sabe? Então eu não fico... Então eu não preciso usar tanto o meu limite e não fico estendendo aquela dívida, digamos assim, né? Então o uso do cartão de crédito tem que ser muito bem controlado pra você não acabar se embolando, igual eu me embolei, troquei ali os pés pelas mãos, mas vai dar tudo certo. Ainda não deu 100%, mas vai dar tudo certo. Então, se você vai morar sozinha, assim, só passa no cartão de crédito coisas que vão ser essenciais. Não fica passando pequenos gastos, Uber, iFood, até mercado, assim, algo que realmente precisa muito, sabe? Então, assim, quando eu passo, geralmente, cartão de crédito, alguma compra que eu faço, eu já logo pago aquele valor, sabe? Então, se eu passei, sei lá, R$40, porque não tinha como passar no Pix, digamos assim, eu vou lá, passo, e aí depois pago já a fatura, então já abaixa aquele valor. Então, eu tento ficar fazendo isso, e aí o valor não fica exorbitante. Então, esse foi um erro que eu cometi e realmente eu só aprendi na prática com ele. Outra coisa que aconteceu foi não ter reserva de emergência. Quando eu vim morar sozinha, e quando eu já estava morando sozinha, eu nunca fui aquela pessoa que, nossa, que tinha que economizar, sabe, não pensar muito assim, parece que quando o dinheiro tava na conta, tinha que acabar com o dinheiro, que tinha que acabar com o dinheiro. Então, eu peguei, assim, muito isso e quando fui morar sozinha não foi diferente. Os mesmos hábitos que você tem quando você mora com outra pessoa, com seus pais, e você vai morar sozinha, você vai continuar tendo. Então, você tem que prestar muito bem atenção nisso. Então, é muito importante você ter algum dinheiro. Não precisa ser assim, eu vou 10 mil reais pra poder... Se, claro, se você puder ter, vai ser muito bom pra te ajudar nos gastos iniciais, porque tem os gastos com os móveis, muitas vezes tem que pagar calção, um monte de coisa assim. Então você tem que ter algum dinheiro pra poder pagar isso, né? Mas se você tiver um dinheiro que seja 2, 3 mil reais guardado e você vai esquecer aquele dinheiro, você não vai usar só precisar de muito, assim, muita emergência, sabe? Uma coisa muito, muito urgente. Mas deixa aquele dinheiro esquecido em uma conta que você não movimenta muito, que é naquela conta que vai ser o seu dinheiro, quando você precisar, ele vai estar lá. Então, se você vai morar sozinha, se planeja em relação a esse dinheiro que você tem que ter, é muito importante você ter. Outro erro que eu tive foi livre sempre. Então, eu tinha muito isso de ficar querendo comprar coisas
lá no iFood, comprava, e como eu já falei, né, jogava isso no cartão de crédito, e no final vinha aquela bola de neve. Então, hoje em dia, eu fiquei um tempo, na verdade, teve um tempo que eu fiquei, assim, muito, digamos assim, economista, que foi no final do ano passado. E aí eu também quis ter esse tempo e eu simplesmente não fazia nada. Não fazia unha, não fazia sobrancelha, não ia no salão, não fazia nada. Não, no salão até cheguei aí, mas assim, só no salão que eu fui. E eu não fazia literalmente nada, muito extremo também, mas eu precisei disso, sabe? E aí no iFood, acho que eu fiquei gastando assim, acho que uns 50 reais no máximo, 80. Hoje em dia subiu mais um pouco. Mas eu, assim, antes, né, de eu ficar nesse tempo que eu não fazia literalmente, que eu queria cortar todos os gastos possíveis, eu era aquela pessoa que, assim, dava aquela vontade de ir lá pedir iFood. Dava aquela vontade de comer o doce, alguma coisa assim, ia no iFood. Hoje em dia, além de estar cuidando mais da minha saúde, eu peço, assim, quando eu tenho vontade, mas eu tento pedir uma coisa que não seja tão, assim, uma coisa mais leve, sabe? Ou às vezes peço assim um doce, mas tô tentando manter dessa forma. E pra mim tá sendo muito bom pra minha saúde e financeiramente também. Porque não é toda promoção, toda coisa que a gente vê lá na frente que a gente quer comprar. E quando eu vou comprar, eu tento usar o máximo de cupom possível. E dessa forma você economiza bastante também. Então presto muita atenção nisso, o valor que eu tô gastando, sabe? E eu vou anotando tudo também, porque eu tenho um aplicativo que me ajuda muito nessas questões de anotar os gastos. Então pra mim fica muito mais fácil de saber o valor que eu tô gastando. Então no mês passado eu vejo o valor, tá, gastei tanto com delivery. Ok, então no próximo mês eu vou segurar mais a mão. Então eu tento fazer isso e pra mim tá sendo muito, muito bom tá fazendo isso, esse controle. E a última coisa que eu acho que muita gente vai se identificar é que eu não tinha uma rotina saudável, e nem rotina saudável eu digo assim, de alimentação, de horário, de trabalho. Eu simplesmente só meio que ia empurrando com a barriga tudo, sabe? Então, eu não tinha, assim, uma rotina bem estabelecida. Assim, eu não sou uma pessoa que eu gosto, que eu tenho, assim, tal horário pra fazer tal coisa. Eu não gosto disso. Mas eu sei que eu tenho as coisas que eu tenho que fazer e que naquele dia eu tenho que cumprir isso e eu vou me esforçar pra cumprir. Eu não gosto de colocar horário porque eu me sinto muito presa, mas eu simplesmente não tinha rotina nenhuma. Então, antigamente, eu acordava mais tarde, assim, deixava o corpo me acordar, sabe? E nem sempre o corpo vai te acordar cedo, ainda mais quando eu não tinha costume. E eu falava que eu não era uma pessoa diurna, que eu gostava da noite, assim, no sentido, sabe, que eu me movimentava mais à noite. Mas não, porque eu não tinha uma rotina, assim, boa de sono, de horários que sejam bons, assim, né? E hoje em dia eu tenho mais esse hábito. Então eu consigo acordar cedo facilmente, me sinto mais disposta pela manhã. E, sabe, então tá muito mais regrado. Meu corpo já acostumou assim porque eu fiz ele se acostumar assim. Mas antes não, eu não tinha mais ou menos assim horário pra dormir. Tem vezes que, assim, que hoje em dia eu ainda durmo um pouco mais tarde, mas não é tão recorrente, sabe? Então eu tô me acostumando muito o meu corpo a ser mais saudável, assim, em relação a rotinas de sono, rotina do dia. E eu me achava muito assim, meu corpo muito preguiçoso, sabe? Muito sem vontade de fazer nada, até pela alimentação que eu tinha também. Então, que foi um erro que eu tive, que eu não me preocupava muito com a alimentação e com água, essas coisas. Mal tomava uma água, falta de lembrar, porque eu não lembrava e acabava não tomando. Então, hoje em dia eu tenho isso muito mais estabelecido, e exercício também me ajudou muito a poder ter esse cuidado que eu tenho comigo, porque a gente tem que se cuidar, né? Se a gente mora sozinha, às vezes você mora só com seu filho, então você tem que cuidar mais de você, porque ele é a única pessoa que você tem. Ou se você mora sozinha, você é a única pessoa que você tem, então você tem que se cuidar de alguma forma pra você evitar ficar doente, muitas vezes. Então, preste bem atenção nisso. Acho que esses foram os erros que eu tive e que eu consegui aprender com eles, por mais que a gente o começo seja muito difícil, a gente com o tempo vai conseguindo ajustar as coisas. Então esses foram os erros que eu cometi, mas que de alguma forma me ajudaram, né, a ter a rotina que eu tenho hoje em dia. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Contem aqui nos comentários se você tem alguma coisa, um erro que você teve quando você foi morar sozinha e que hoje em dia você já aprendeu com ele.
Então contem aqui nos comentários. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande beijo, tchau!